Há uma guerra acontecendo neste exato momento, dentro da sua mente. Uma guerra silenciosa, invisível, mas absolutamente real e absolutamente devastadora se você não aprender a lutá-la lá. Não é metáfora poética, é realidade neurológica, científica, documentada. A batalha constante acontecendo entre diferentes sistemas do seu cérebro, entre impulsos e razão, entre emoções e lógica, entre memórias do passado e planos para o futuro, entre quem você quer ser e quem seus padrões automáticos te forçam a ser. E a maioria das pessoas nem percebe que essa guerra existe. Vivem como se fossem completamente livres, como se controlassem seus pensamentos, suas emoções, suas reações, suas decisões, mas não controlam, não completamente, porque há forças operando abaixo do nível de consciência. Forças poderosas, que foram programadas através de anos de experiências, de traumas, de condicionamentos, de padrões repetidos, e essas forças controlam você, a menos que você aprenda a reconhecê-las e aprender a lutar contra elas. Sou Augusto Cury, médico psiquiatra, cientista, pesquisador do funcionamento da mente humana há mais de 4 décadas, criador da teoria da inteligência multifocal. E dediquei minha vida a entender essa guerra invisível que acontece dentro de cada mente humana. E durante as próximas 3 horas, vou revelar essa guerra para você. Vou mostrar os combatentes, os campos de batalha, as armas, as estratégias. E mais importante, vou te ensinar como lutar, como ganhar, como se tornar líder da sua própria mente em vez de prisioneiro dela. Porque essa é guerra que você não pode evitar. Está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. E vai continuar acontecendo até seu último dia. A única questão é, você vai lutar conscientemente ou vai ser vítima inconsciente? Prepare-se, porque o que vou revelar vai mudar completamente como você entende sua própria mente e como vive sua vida. Parte 1. Os combatentes, quem está lutando dentro de você. Primeiro você precisa entender quem está lutando. Porque não é simples você versus sua mente. É muito mais complexo e fascinante. Combatente 1. O eu, sua consciência. Este é você, o eu que pensa, eu sou, o eu que toma decisões conscientes, o eu que lê estas palavras agora e processa significado. Na minha teoria da inteligência multifocal, chamo isso de eu, a identidade consciente. É a parte de você que tem livre arbítrio limitado, mas real, que pode escolher, que pode direcionar atenção, que pode tomar decisões deliberadas. Mas aqui está o problema. O eu é surpreendentemente fraco comparado aos outros combatentes. É como general tentando comandar exército que frequentemente não obedece ordens. Por quê? Porque eu é produto recente de evolução. Córtex pré-frontal, pensamento abstrato, autoconsciência. Tudo isso é desenvolvimento relativamente novo em termos evolutivos. E estruturas mais antigas do cérebro que evoluíram ao longo de milhões de anos, são muito mais poderosas, muito mais rápidas, muito mais automáticas. Combatente 2. O fenômeno do autochecagem, gatilho automático. Este é primeiro adversário do eu e é formidável. Fenômeno do autochecagem é processo automático onde sua mente constantemente escaneia memórias e abre janelas de experiências passadas, sem sua permissão, sem seu controle consciente. Você está tentando focar em trabalho, mas de repente pensamento sobre discussão com o cônjuge ontem aparece. Você não decidiu pensar sobre isso, simplesmente apareceu. Isso é autochecagem. Você está tentando dormir, mas mente começa a reproduzir todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, todos os seus erros passados. Você não quer pensar sobre isso,
mas não consegue parar. Isso é auto-checagem em overdrive. Função original do auto-checagem é boa. É mecanismo de aprendizado. Mente revisa experiências para extrair lições, para preparar para situações futuras, para processar emoções não resolvidas. Mas em mundo moderno, com quantidade massiva de informação e estímulos, auto-checagem se tornou hiperativo. Pensamento acelerado, ansiedade crônica, ruminação obsessiva. Tudo produto de auto-checagem descontrolado. Combatente 3. Janelas killer. Memórias traumáticas. Dentro do vasto arquivo de memórias, há categoria especial, janelas killer. Memórias com carga emocional extremamente alta, negativa. Trauma, humilhação, rejeição, abuso, perda, fracasso devastador. Essas experiências são arquivadas com intensidade emocional máxima. E problema é, janelas killer têm prioridade de acesso. Quando o auto-checagem escaneia memórias, janelas killer são abertas preferencialmente. Porque em termos evolutivos, memórias de perigo, ameaça, trauma, eram mais importantes para a sobrevivência. Então, se você teve trauma na infância, essa janela killer será aberta repetidamente ao longo de sua vida, sem aviso, sem controle consciente, causando dor emocional recorrente. Você pode estar adulto, bem-sucedido, em relacionamento saudável, mas janela killer de abuso na infância abre e de repente você sente vergonha profunda, inadequação, medo, como se tivesse 8 anos novamente. Isso é janela killer operando. E é combatente poderoso porque carrega carga emocional que sobrepõe razão. Combatente 4. Âncoras da memória, gatilhos externos. Estes são estímulos externos que automaticamente ativam memórias específicas. Cheiro, som, imagem, palavra, lugar. Você passa por perfume que ex-parceiro usava e instantaneamente memórias desse relacionamento inundam sua mente. Você não decidiu lembrar. Âncora ativou memórias automaticamente. Você ouve música que estava tocando durante um momento traumático e imediatamente sente ansiedade, medo, sem entender por quê. Âncora. Veteranos de guerra ouvem barulho que se parece com um tiro e instantaneamente estão em modo de sobrevivência, coração acelerado, adrenalina, memórias de combate ativadas. PTSD é essencialmente âncoras extremamente potentes, ativando janelas killer repetidamente. Problema é, você não controla quais âncoras vai encontrar. O mundo está cheio delas. E cada uma tem potencial de sequestrar sua mente por segundos, minutos ou horas. Combatente 5. Pensamentos antecipadores ansiosos. Pá! Este é um dos mais destrutivos e extremamente comum em mundo moderno. PAA é quando sua mente antecipa futuros negativos, não baseado em evidência real, mas em possibilidades, em EC. E se eu perder meu emprego? E se meu filho sofrer acidente? E se eu desenvolver câncer? E se meu parceiro me trair? E se eu falhar publicamente? Mente constrói cenários detalhados de catástrofes futuras. E você experimenta emoção como se já estivesse acontecendo. Ansiedade, medo, pânico sobre coisas que não aconteceram, que podem nunca acontecer. E problema é, mente não distingue completamente entre imaginado e real. Quando você imagina cenário vividamente, sistemas emocionais respondem como se fosse real. Você sofre preventivamente. PAA é epidemic em sociedade moderna, porque temos mais informação sobre todas as coisas terríveis que podem acontecer, mais consciência de riscos, mais estímulos, ativando ansiedade. E PAA cria ciclo vicioso. Você tem pensamento ansioso. Isso gera emoção negativa. Emoção negativa é arquivada como memória,
que então é reaberta por autochecagem, gerando mais pensamentos ansiosos. E ciclo continua. Combatente 6. Pensamentos parasitas. Crítico interno. Estes são pensamentos autodestrutivos. Autocrítica severa. Autossabotagem. Voz interna que constantemente te diminui. Você é fracasso. Você não é bom o suficiente. Você sempre estraga tudo. Ninguém realmente te ama. Você é impostor. De onde vêm esses pensamentos? Geralmente de críticas internalizadas, de pais críticos, professores humilhantes, colegas cruéis, experiências de rejeição, que foram internalizadas e agora operam como voz interna constante. E problema é, você acredita nesses pensamentos, porque vem de dentro. Então você assume que devem ser verdade. É o que eu realmente penso sobre mim mesmo. Mas não é. São parasitas. Programação antiga que foi instalada por experiências passadas. Não reflexo preciso de quem você realmente é. Combatente 7. Emoções tóxicas recicladas. Raiva não resolvida, ressentimento crônico, culpa persistente, vergonha internalizada, inveja corrosiva. Essas emoções foram geradas por experiências passadas, mas não foram processadas completamente, não foram resolvidas. Então, continuam sendo recicladas. Você experimenta raiva hoje, não porque a situação presente justifica, mas porque está reciclando raiva de 10 situações passadas não resolvidas. Você sente culpa desproporcional, não porque erro atual é tão grave, mas porque está sentindo culpa acumulada de dezenas de erros não perdoados. Emoções tóxicas recicladas contaminam experiências presentes, fazem você reagir desproporcionalmente, fazem você sofrer mais do que a situação atual merece. O campo de batalha, sua atenção e todos esses combatentes estão lutando por controle de um território. Sua atenção. Porque atenção é recurso limitado. Você só pode focar conscientemente em uma coisa por vez. E quem controla sua atenção, controla sua experiência de vida. Se autochecagem controla a sua atenção, você vive preso em passado, ruminando, reprocessando, nunca presente. Se PAA controla a sua atenção, você vive em futuro ansioso, sempre preocupado, sempre antecipando catástrofe. Se pensamentos parasitas controlam sua atenção, você vive em autocrítica constante, nunca satisfeito, sempre inadequado. Se janelas killer controlam sua atenção, você revive trauma repetidamente, nunca cura, sempre ferido. Mas se sua consciência, sua escolha deliberada controla a atenção, então você dirige sua vida. Você escolhe em que pensar, em que focar, como responder. E essa é guerra. Guerra por controle da sua atenção, que está acontecendo agora. E em cada momento de sua vida. Parte 2. As batalhas diárias. Como a guerra se manifesta. Agora que você conhece combatentes, vamos ver como guerra se manifesta em vida cotidiana. Porque não é abstração. É real, concreto. Acontecendo em situações específicas. Batalha 1. Manhã. Primeiros pensamentos do dia. Você acorda. E nos primeiros segundos de consciência, a batalha. Eu quero estabelecer intenção positiva para o dia. Vou ter dia produtivo. Vou focar no que importa. Mas autochecagem imediatamente começa a abrir janelas. Preocupações, lista de tarefas, problemas não resolvidos. E se você tem janelas killer ou pensamentos parasitas, esses podem dominar primeiros minutos. Você ainda não saiu da cama e já está ansioso. Já está autocrítico. Já está derrotado. Quem ganha essa primeira batalha frequentemente determina tom do dia inteiro. Batalha 2. Interações sociais. Leitura de sinais. Você está conversando com alguém. Pessoa faz comentário neutro.
mas sua mente imediatamente interpreta negativamente. Ela acha que sou incompetente. Ele está me julgando. Eles não me respeitam. Isso não é leitura objetiva. É projeção de janelas killer, de inseguranças, de medos internalizados. Eu tentando ver situação objetivamente, mas combatentes mais poderosos estão filtrando percepção através de lentes distorcidas. E você reage à interpretação distorcida, não à realidade. Fica defensivo, retraído, agressivo, quando nada disso era necessário. Quantas relações foram danificadas não por o que realmente aconteceu, mas por interpretação distorcida de mente em guerra consigo mesma? Batalha 3. Trabalho, produtividade, foco versus distração. Você precisa focar em projeto importante. Eu está comprometido, determinado, mas autochecagem começa a abrir janelas. Memória de e-mail não respondido, preocupação sobre conta a pagar, pensamento sobre discussão com um amigo. Você volta a atenção ao trabalho, dura 2 minutos, outra janela abre, você checa telefone, mídia social, notícias, mensagens. A autochecagem venceu, sequestrou a atenção e produtividade despenca. Pessoa média em mundo moderno consegue focar em uma tarefa por menos de 3 minutos antes de distração. 3 minutos, isso não é preguiça, é autochecagem hiperativo vencendo batalha por atenção. Batalha 4, relacionamentos, reação versus resposta. Parceiro diz algo que toca em insegurança, ou que se parece com crítica de pai na infância, ou que ativa memória de traição passada. Janela killer abre, emoção intensa inunda e você reage. Não à situação presente, mas à memória, ao trauma, à ferida antiga. Você grita, ou se fecha, ou ataca, e seu parceiro, que não tem ideia do que aconteceu neurologicamente em você, fica confuso, ferido, defensivo. Eu estava tentando responder apropriadamente, mas combatentes mais rápidos e mais poderosos assumiram o controle. E agora você tem conflito. Dano ao relacionamento, que poderia ter sido evitado se você tivesse vencido batalha interna primeiro. Batalha 5. Decisões importantes. Medo versus coragem. Você tem oportunidade, nova carreira, novo relacionamento, novo projeto, algo que requer risco, coragem. Eu vê potencial, quer ir em frente. Mas PAA imediatamente constrói cenários de falha. E se você falhar publicamente, e se perder tudo, e se for humilhado, e pensamentos parasitas juntam. Você não é capaz. Pessoas como você não têm sucesso nisso. Você sempre falha. E janelas killer de falhas passadas abrem. Você revive a emoção de fracassos anteriores, como se estivesse acontecendo agora. E medo paralisa. Você não toma ação, não por falta de capacidade real, mas porque perdeu batalha interna. Combatentes do medo venceram combatente da coragem. Batalha 6. Noite tentando dormir. Você deita. Corpo cansado. Precisa de descanso. Eu quero desligar, descansar, recuperar. Mas a autochecagem se intensifica, porque não há mais estímulos externos distraindo. Então mente vira para dentro e começa a abrir janela após janela. Preocupações sobre amanhã, revisão de erros de hoje, planejamento obsessivo de futuro, ruminação sobre conflito passado. PAA constrói cenários ansiosos. Pensamentos parasitas criticam, emoções tóxicas emergem e você não consegue dormir. Não porque não está cansado, mas porque perdeu batalha por quietude mental. Insônia é frequentemente resultado de autochecagem descontrolado. Mente em guerra consigo mesma, não permitindo descanso. Parte 3. As armas de defesa em C+. Até agora, pintei quadro bastante sombrio. Guerra constante, combatentes poderosos, batalhas
perdidas, mas há esperança, grande esperança, porque você pode aprender a lutar e vencer. Não sempre, não perfeitamente, mas progressivamente, mais frequentemente. E armas de defesa não são externas, são capacidades que você pode desenvolver. Ferramentas psicológicas, técnicas mentais, baseadas em como mente realmente funciona. Arma 1, DCD, duvidar, criticar, determinar. Esta é a ferramenta central que desenvolvi. DCD, duvidar, criticar, determinar, duvidar. Quando o pensamento aparecer, especialmente pensamento negativo, ansioso ou autocrítico, duvide dele. Não aceite automaticamente como verdade. Eu sou fracasso, duvide. Isso é realmente verdade? Ou é pensamento parasita? Algo terrível vai acontecer, duvide. Isso é evidência ou é PAA construindo o cenário catastrófico? Duvidar quebra a automaticidade. Cria espaço entre pensamento e aceitação do pensamento. Criticar, examine pensamento criticamente. De onde veio? É baseado em realidade presente ou em memória passada? É útil ou destrutivo? Esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Esse pensamento é baseado em fato ou em medo? Esse pensamento reflete quem eu realmente sou ou programação antiga? Crítica introduz razão, análise. Em vez de reação emocional automática, determinar. Depois de duvidar e criticar, determine resposta consciente. Escolha diferente. Pensamento alternativo. Ação construtiva. Eu escolho não aceitar esse pensamento parasita. Eu escolho pensamento diferente. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Eu tenho valor. Eu escolho não seguir esse PAA. Eu escolho focar no que posso controlar agora. Determinar é eu retomando o controle. É livre-arbítrio em ação. Aplicação prática. DCD não é único. É processo constante. Você usa centenas de vezes por dia. Eventualmente se torna automático, mas inicialmente requer esforço consciente. Pensamento negativo aparece. Você duvida, você critica, você determina resposta diferente. Cada vez que você faz isso, você está vencendo microbatalha. E vitórias acumulam. Arma 2. Gestão dos focos de tensão. Focos de tensão são temas recorrentes que geram ansiedade. Finanças, saúde, relacionamentos, trabalho, futuro dos filhos. Mente tem tendência de voltar a focos de tensão repetidamente, porque são percebidos como ameaças não resolvidas. E mente quer resolver ameaças, mas ruminação não resolve. Apenas gera mais ansiedade. Técnica. Estabeleça tempo de preocupação designado, 15 até 30 minutos por dia, onde você deliberadamente pensa sobre focos de tensão, analisa, planeja, toma ações possíveis, mas fora desse tempo, quando o pensamento sobre foco de tensão aparecer, você diz: não agora, eu vou pensar sobre isso no meu tempo designado, e redireciona a atenção. Isso parece simplista, mas é surpreendentemente efetivo, porque dá à mente permissão para processar no tempo designado enquanto cria limites que protegem o resto do seu dia. Arma 3. Edição de filmes mentais. Janelas killer são como filmes que mente reproduz. Sempre mesma cena traumática, mesma humilhação, mesma rejeição. Você não pode deletar a janela killer. Memória está lá, mas pode editar o filme. Técnica. Quando janela killer abrir, em vez de simplesmente reviver passivamente, você edita ativamente. Imagine cena traumática. Mas agora imagine você, adulto, entrando na cena, confrontando o abusador, protegendo você, criança, dizendo verdades que criança não podia dizer. Ou imagine cena de falha.
Mas agora adicione contexto que não tinha na época. Eu era jovem, inexperiente, fiz o melhor que podia com recursos que tinha. Ou imagine cena de rejeição. Mas agora adicione perspectiva. Aquela pessoa rejeitou versão imatura de mim. Eu cresci, mudei, não sou mais aquela pessoa. Você está criando novas camadas sobre memória antiga. Não apagando, mas ressignificando. E com repetição, essas novas camadas enfraquecem carga emocional da janela killer. Arma 4. Mesa redonda do eu. Diálogo interno. Em vez de ser vítima passiva de pensamentos conflitantes, torne-se mediador ativo. Imagine mesa redonda. Eu é presidente. E diferentes vozes internas são participantes. Voz do medo está lá. Pode falar, mas não tem voto final. Voz do crítico interno está lá. Pode expressar preocupações, mas não define realidade. Voz da sabedoria está lá. Experiência acumulada, lições aprendidas. Voz da criança ferida está lá, necessidades emocionais, vulnerabilidades. E eu ouve todas, consideradamente, mas decide. Obrigado, medo, por alertar sobre riscos, mas vou escolher coragem neste caso. Obrigado, crítico, por querer que eu melhore, mas vou escolher autocompaixão agora. Isso transforma guerra caótica em deliberação organizada. E eu assume papel de liderança que deveria ter. Arma 5. Arte da autoria. Escrever sua história. Você não é vítima passiva de sua história. Você é autor ativo. Sim, coisas aconteceram que você não controlou. Traumas, perdas, injustiças. Mas você controla o significado que dá a essas experiências. Você controla a narrativa, técnica. Escreva literalmente sua história. Não apenas relatando eventos, mas interpretando, encontrando significado, crescimento, força. Eu fui abusado na infância. Isso foi terrível e injusto, mas não me definiu. Sobrevivi, aprendi compaixão, desenvolvi força, me tornei protetor de outros vulneráveis. Eu falhei naquele projeto. Foi humilhante, mas aprendi lições que nunca teria aprendido de outra forma. E essas lições me tornaram um profissional muito melhor. Quando você muda a narrativa de vítima para sobrevivente para vencedor, você muda o impacto emocional das memórias. Você ressignifica janelas killer. Arma 6. Exposição gradual, enfrentando medos. PAA prospera em evitação. Quanto mais você evita o que teme, mais poder medo ganha. Solução não é evitar, é expor gradualmente. Se você tem ansiedade social, evitar pessoas piora a ansiedade. Mas forçar-se a grande evento social pode ser esmagador. Solução: exposição gradual. Comece pequeno, conversa com uma pessoa, depois grupo pequeno, depois grupo maior, progressivamente. Cada exposição bem-sucedida cria janela positiva, evidência de que você pode, que medo estava exagerado. E essas janelas positivas contrabalançam PAA. Arma 7. Mindfulness e ancoragem no presente. Autochecagem te puxa para passado. PAA te empurra para futuro ansioso. Ambos te removem do presente. Mindfulness é prática de ancorar no presente, deliberadamente. Técnica 5, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que você vê, 4 coisas que você ouve, 3 coisas que você pode tocar, 2 coisas que você pode cheirar, 1 coisa que você pode saborear. Isso força atenção para estímulos sensoriais presentes. E quando a atenção está no presente, autochecagem e PAA perdem poder temporariamente. Use isso quando sentir que está sendo sequestrado por pensamentos. É âncora de emergência trazendo você de volta. Arma 8. Ritual da gratidão. Mente tem viés de negatividade. Evolutivamente, focar em ameaças era mais importante para a sobrevivência que apreciar coisas boas. Mas esse viés significa que naturalmente focamos
no que está errado, no que falta, no que tememos. Gratidão deliberada contrabalança viés. Técnica. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não genéricas, específicas de hoje. Sou grato pela conversa com minha filha sobre sonhos dela. Sou grato pelo sol que senti no rosto durante caminhada. Sou grato por ter resolvido o problema no trabalho. Isso treina a mente a procurar positivo. E com o tempo, contrabalança a tendência natural de focar em negativo. Parte 4. As armadilhas, onde você vai falhar. Preciso ser honesto. Você vai falhar, frequentemente. Especialmente no início, porque combatentes que está enfrentando tiveram anos, talvez décadas, para se estabelecer. Padrões neurológicos profundamente enraizados. E você está tentando criar novos padrões. Isso leva tempo, esforço, persistência. E há armadilhas específicas que vão te derrubar se não estiver consciente. Armadilha 1. Perfeccionismo. Eu usei DCD ontem e funcionou, mas hoje falhei completamente. Então técnica não funciona. Eu não consigo fazer isso. Isso é pensamento tudo ou nada. Perfeccionismo e é pensamento parasita disfarçado. Realidade. Progresso não é linear. Você vai ter vitórias e derrotas, e vitórias e derrotas. Mas tendência geral, com prática consistente, é melhoria. Não desista porque teve dia ruim ou semana ruim. Continue praticando. Armadilha 2. Excesso de autocrítica após falha. Eu tive ataque de pânico hoje, depois de semanas de progresso. Eu sou fracasso, nunca vou melhorar. Você vê a ironia? Você está usando pensamentos parasitas para criticar-se por não controlar pensamentos parasitas. Quando você falha, resposta não é autocrítica severa, é autocompaixão. Eu falhei hoje, isso é difícil, mas vou tentar novamente amanhã. Armadilha 3. Esperar cura completa. Quando estarei completamente curado? Quando ansiedade desaparecerá completamente? Quando nunca mais terei pensamentos negativos? Resposta honesta: provavelmente nunca. Porque você é humano. E mente humana tem essas tendências. Autochecagem, PAA, pensamentos parasitas, emoções difíceis. Objetivo não é eliminar completamente, é gerenciar efetivamente, é ter controle maior, é sofrer menos, é viver melhor, apesar de desafios mentais. Aceitar isso não é derrotismo, é realismo, e libera você de expectativa impossível de perfeição. Armadilha 4. Fazer tudo sozinho. Eu deveria conseguir controlar minha própria mente. Buscar ajuda é fraqueza. Falso. Absolutamente falso. Algumas batalhas requerem reforços. Terapeuta qualificado. Medicação quando apropriada. Grupo de apoio. Amigos de confiança. Não há vergonha em buscar ajuda. Há sabedoria. Se você tivesse pneumonia, você buscaria médico. Não tentaria curar sozinho através de força de vontade. Por que problemas de saúde mental seriam diferentes? Armadilha 5. Negligenciar básico. Você está focando em técnicas psicológicas sofisticadas, mas negligenciando básicos. Sono adequado, nutrição apropriada, exercício regular, conexões sociais, propósito e significado. Sem básicos, mesmo melhores técnicas têm eficácia limitada, porque mente existe em corpo, e corpo mal cuidado produz mente mal funcionando. Cuide dos básicos, sempre. Parte 5. A vitória. Como é viver vencendo a guerra? Então, como é quando você está vencendo? Quando você desenvolveu capacidades. Quando eu está mais frequentemente no comando. Não é ausência completa de luta, é luta efetiva. Característica 1. Percepção rápida. Você percebe quando a autochecagem está começando, quando o PAA está construindo cenário ansioso, quando o pensamento parasita está emergindo,
quando janela killer está abrindo e porque percebe rapidamente, pode intervir rapidamente antes que sequestro mental se complete. Característica 2. Escolha consciente. Você tem pensamento negativo, mas não identifica com ele automaticamente. Há espaço entre pensamento e aceitação. E nesse espaço você escolhe: este pensamento serve meu bem-estar, meus objetivos, meus valores? Se sim, você engaja. Se não, você redireciona. Característica 3. Resiliência emocional. Emoções difíceis ainda acontecem. Tristeza, raiva, ansiedade, medo, mas você não é dominado por elas. Você sente emoção, reconhece, valida, mas não fica preso nela, processa e segue em frente. E recuperação de episódios emocionais é mais rápida, horas em vez de dias, dias em vez de semanas. Característica 4, relacionamentos melhores, porque você não está constantemente reagindo de janelas killer, você pode responder ao que está realmente acontecendo em relacionamentos. Parceiro diz algo, você não reage de ferida antiga, você responde à situação presente, com empatia, com clareza, com maturidade. E relacionamentos florescem quando você mostra a versão mais saudável de você. Característica 5, produtividade aumentada. Porque autochecagem não está constantemente sequestrando a atenção, você pode focar por períodos estendidos. Em trabalho profundo. E produtividade não é apenas quantidade, é qualidade. Você está presente, engajado, criativo. Característica 6. Paz interior crescente, não constante, não perfeita, mas crescente. Há momentos crescentemente frequentes onde você simplesmente está em paz, não lutando, não resistindo, não fugindo, simplesmente sendo. E essa paz não é dependente de circunstâncias externas. É estado interno que você cultivou através de prática consistente de gestão mental. Característica 7. Senso de propósito. Quando você não está completamente consumido por guerra interna, energia é liberada para propósito externo. Você pode perguntar: para que estou aqui? Como posso contribuir? Que legado quero deixar? E pode investir energia nessas questões. Em vez de gastar tudo apenas tentando sobreviver seus próprios pensamentos. Conclusão: o chamado para a guerra consciente. Então aqui estamos, fim de 3 horas, e você entende agora. Guerra que estava sempre lá, mas que você não via. Autochecagem, PAA. Janelas killer, pensamentos parasitas, emoções tóxicas recicladas, todos lutando por controle da sua mente, do seu momento, da sua vida. E você tem escolha. Escolha mais importante que você pode fazer. Escolha 1. Continuar inconsciente. Você pode fechar este vídeo e voltar a viver como antes, inconsciente da guerra, sendo vítima passiva de forças que não reconhece. E milhões fazem isso. Vivem vidas inteiras sem nunca entender por que sofrem tanto. Porque são ansiosos, deprimidos, irritados, presos. Porque nunca aprenderam a lutar guerra que precisavam lutar. Escolha 2. Tornar-se guerreiro consciente. Ou você pode escolher lutar conscientemente, deliberadamente, consistentemente. Não é fácil, não é rápido, vai requerer esforço diário, prática constante, falhas repetidas e retomadas persistentes. Mas é possível e vale a pena, porque está em jogo não é pequeno, é sua paz mental, sua qualidade de vida, seus relacionamentos, sua produtividade, seu propósito, sua alegria. Está em jogo é literalmente como você experimenta cada momento de sua existência. O primeiro passo não é grande, é pequeno, é simplesmente começar a perceber, hoje, agora,
Comece a anotar seus pensamentos. Não julgue, apenas observe. Ah, esse é pensamento ansioso sobre o futuro. PA. Ah, esse é pensamento autocrítico, pensamento parasita. Ah, isso é memória dolorosa sendo reaberta, janela killer. Apenas nomeie, reconheça, porque reconhecimento é primeiro passo para controle. Você não pode gerenciar o que não percebe. O segundo passo, depois de alguns dias de apenas observar, comece a usar DCD. Duvide de pensamento negativo que aparece, critique. Isso é útil? Isso é verdadeiro? Determine resposta diferente. Eu escolho pensar diferente. Comece com alguns pensamentos por dia. Não todos, apenas alguns. E gradualmente aumente, até que DCD se torne reflexo semiautomático. O terceiro passo, implemente uma das armas de defesa completamente. Talvez seja a gestão de focos de tensão. Estabeleça 20 minutos diários para processar preocupações e redirecione quando aparecerem fora desse tempo. Talvez seja gratidão diária, 3 coisas específicas toda noite. Talvez seja mindfulness, 5, 4, 3, 2, 1, quando sentir ansiedade crescendo. Uma técnica, completamente, por 30 dias. E observe resultados, a verdade final. E aqui está a verdade que preciso te dizer. Verdade que descobri através de décadas de pesquisa e prática clínica. Você é mais forte que pensa, muito mais forte. Combatentes internos são poderosos, mas eu, quando treinado, quando persistente, é mais poderoso. Você pode vencer essa guerra, não completamente, não perfeitamente, mas progressivamente, significativamente, e cada vitória, cada microbatalha vencida, te torna mais forte para a próxima batalha. Você não nasceu para ser vítima de sua própria mente. Você nasceu para ser líder dela, diretor, autor, e isso começa hoje. Agora, com decisão simples, eu vou lutar, vou aprender, vou praticar, vou falhar e vou tentar novamente, mas não vou desistir, porque minha paz mental, minha vida, meu futuro valem essa luta. Faça essa escolha e comece a guerra que você não via agora, você vê. E ver é primeiro passo para vencer. Vá, lute, vença. Sua mente está esperando por líder. Seja você